Salve, salve, comunidade Vida Segura. Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades. E muitas, né? Hoje, 2026, episódio 26, primeiro episódio da temporada 2026. E esse tempo que a gente passou foi para criar um novo formato, um novo desenho e levar a mensagem para quem nos acompanha e para quem gosta de boas informações pautadas em proteção, segurança, cuidados. Isso daí não tem fronteiras, porque vai por todos os ambientes, né? Já tivemos aqui a oportunidade de conversarmos com diversas personalidades que falam de medicina, de advocacia, contabilidade, empreendedorismo, empresários de diversos ramos. Por quê? Porque a gente precisa de proteção em tudo na vida, né? E essa proteção é basilar, porque tudo aquilo que te remete a um cuidado te dá uma tranquilidade, né? Lembra da metáfora do step, né? O dia que você sai de casa sem step te dá um desconforto. É isso que é a falta de proteção na tua vida. E a gente traz essa mensagem justamente pelo cuidado, porque trabalhar como corretor de seguros vou fazer agora 33 anos, esse jovem profissional, eu sempre aprendo. E aprender com quem está trabalhando diariamente com cuidado, né, com as pessoas, indistintamente de idade, você ter o cuidado, e isso daí é uma via marginal à minha função de cuidar e proteger. E é por isso que a gente criou esse podcast, esse meio de comunicação, para trazer pessoas que contribuam com mensagens, com cuidados, e que certamente também têm um pilar de proteção e segurança em suas vidas, porque tudo aquilo que você constrói, você não constrói ao vento, ao léu, né? Você constrói certamente pautado em boas proteções. E não fugindo exatamente da nossa agenda, eu fico aqui desde já agradecendo a quem confia no nosso trabalho. O ano passado era para a gente fazer, acho que a primeira temporada, acho que uns 3 ou 4, máximo 5 episódios, e nós fizemos 25 episódios, sabe? Então foi muito bacana, muito legal trocar informações. Os feedbacks que eu tive das seguradoras, que inclusive nos acompanham, foram os melhores possíveis, né? E esse ano também vocês vão ter boas surpresas aí, porque a gente está tendo o Marco do Seguro, que foi promulgado em dezembro do ano passado. A gente tem este mês, nós estamos em maio, o início da NR01, que é o cuidado com a saúde mental dos funcionários de empresas acima de 50 funcionários. Enfim, tudo aquilo que remete a cuidado, remete a um corretor de seguros na sua vida, remete a uma proteção e um cuidado a mais que você possa ter, além daquele dia a dia, certamente, que você tem. Sem delongas, a introdução já foi longa, vocês viram, né? Temos muito o que falar. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um casal que eu tive a honra de ter há pouco tempo um bom contato, e pelo pouco tempo que a gente teve esse contato, a afinidade, a confiança mútua e a reciprocidade de ideias me encantaram, né? Eu digo sempre que eu tenho um jovem aprendiz dentro de casa de 26 anos, que é meu filho, e através dele eu aprendo a lidar com as novas gerações aí, e que isso daí me fortalece e engrandece cada vez mais de me reinventar. E escutando a história deles e conhecendo um pouquinho da história deles, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, me motiva ainda mais a fazer melhor aquilo que eu sempre faço, né? Que é escutar, porque eu digo que negócios é consequência, né? Mas se eu não fizer negócios, eu faço boas amizades. E é isso que eu trago como lema na minha vida. E eu vou deixar eles se apresentarem, porque eles certamente falam bem melhor do que eu deste microfone. Fábio Rotildes, Aline Alves, muito obrigado pela honra de recebê-los aqui. Por favor, eu deixo vocês à vontade, porque a mesa vai ser de vocês, eu só vou acompanhá-los. Se apresentem, digam, e que a gente tem muita pauta por aí. Primeiramente, a primeira dama. Muito obrigada pelo convite, pela recepção, né? A gente está bem contente de estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vida com você e com o público também que assiste. E tem muito assunto aí para a gente falar sobre família, sobre negócios, sobre perspectiva de vida, né? Sobre expansão, sobre segurança, né? Então, lindo.
Primeiramente, muito obrigado novamente, muito obrigado por esse convite. Para a gente é muito importante compartilhar um pouquinho da nossa vida, que não começou hoje, né? A gente, como negócio, a gente começou há muito tempo, a Aline formada já desde 2000 e bolinha. Nossa. Eu já venho da área do empreendedorismo desde 2014 já estamos aí nessa vida, com o CrossFit primeiramente, e depois outras coisas que surgiram. Então, compartilhar um pouquinho disso é muito, muito importante pra gente. Muitas vezes as pessoas veem o show, mas não enxergam os bastidores para tudo aquilo acontecer. Então, tem muita luta, tem muito suor, tem muito choro, sorrisos, mas graças a Deus tem sido muitas vitórias acima de tudo. Tanto no âmbito dos negócios, mas principalmente hoje na nossa vida familiar também. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa vitória, que é nosso filho hoje também. Poxa, que legal, que legal. Bom, você já falou toda a pauta, então eu já vou pegar o gancho aqui, mas só para a gente chegar no vértice da pirâmide, que seria o nosso grande finale, e dar destaque, inclusive, para o Bike Experience, que aí a gente vai ter uma parte certamente para a gente divulgar, falar desse grande evento que vai acontecer. Eu queria só pedir, por favor, Aline, fala um pouco da tua trajetória, Fábio, da tua trajetória, quem é a Aline, de onde você veio, como chegou e como você se descobriu como essa... Eu posso dizer assim, além de professora, você tem um dom realmente, isso daí eu falo como praticante do esporte, né? O teu dom de passar uma mensagem em forma de movimentos em cima do palco, você tem uma presença de palco. Mas antes de você chegar aonde eu acabei de falar, fala um pouquinho de você, por favor. Já vou adiantando que a história é longa, tá? A história é longa. E começa longe, inclusive. Sim, a história é longa. Eu vou tentar resumir brevemente, né? Eu sou lá de Rondônia, nascida e criada no interior de Rondônia. Qual uma cidade? Cidadezinha chamada Colorado do Oeste. Ariquemes? Próximo de Ariquemes? Não, Colorado é um pouquinho mais abaixo, aqui no Cone Sul. Lá do Mato Grosso aqui? Tá. Bem do ladinho da divisa ali, com o Mato Grosso. Então, uma cidade com 18 mil habitantes, né? Minha família toda mora lá, meus irmãos, meus pais, avós e tudo. Então, eu saí de casa com 16 anos para estudar. Então, eu me formei em Cáceres. Eu saí de casa em 2011, me formei em 2014. Cheguei a voltar para Rondônia, né, para trabalhar, só que eu sempre fui assim, uma menina meio fora ali do... Rondônia ovelha pequena pra você. Meio que uma ovelha negra, assim, da família, sabe? Meus irmãos moram ali, tudo em volta dos pais, né, tem meus sobrinhos e tudo ali. Então eu sou a única mulher e da família, assim, eu sou a única que saiu de casa para estudar, para fazer faculdade. Então, meus irmãos moram ali, trabalham com meu pai, né? Meu pai é pecuarista, minha mãe é professora aposentada. Então, um pouquinho além aí do dom de ensinar, puxa um pouquinho da mãe, né? E meu pai também é uma pessoa muito, muito sábia, muito consciente, então sempre deu muitos conselhos para a família. Então, eu sempre ouvi isso ali dentro de casa, eu ouvia os conselhos, ouvia a forma com que ele falava. Então, eu acho que um pouquinho da forma de falar vem ali do pai. Então, me formei, voltei para Rondônia e entendi que ali não era meu lugar. Isso em que ano? 2014. 14? Isso, eu fiquei 2015 inteiro lá, na cidade, e vi que ali não era meu lugar, eu tinha mais coisas para conquistar, eu queria abrir um negócio já, eu trabalhei numa academia ali, e eu queria abrir um espaço para mim, para eu dar aula, só que meu pai falava assim, olha, Nini, você quer abrir? Vamos abrir. Então, eu vou te ajudar, tem um espaço aqui, tem um terreno aqui, a gente monta aqui, faz o projeto, que a gente dá um jeito. Só que, assim, eu sempre estive muito insegura em relação a isso. Porque eu não tinha certeza exatamente do que eu queria. Se era aquilo ali mesmo, se era aquela área mesmo, se era aquela cidade mesmo, né? Eu nunca tive certeza. Então, eu resolvi voltar para Cáceres, para ganhar um pouquinho mais de experiência, né, de entender, aprender mais coisas sobre essa área fitness, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo esporte, desde muito criança. Joguei futebol de salão, joguei vôlei, joguei
tudo que você imaginar, só que eu gostava muito do futebol. Então, quando eu fui para educação física, primeiramente, a minha ideia era ser uma treinadora de futebol. Então, nada a ver hoje com o que eu faço. Bike, para mim, nem existia. Como a vida muda, né? Sempre gostei muito da área da ginástica também, da dança. Sempre tive ali envolvida com a música. Mas nunca passava pela minha cabeça que essas coisas iriam um dia se juntar e tá hoje tão presente na minha vida como ela está hoje. Então, depois que eu me formei, voltei para Cáceres, fiquei um tempo lá, falei, cara, aqui também não tá dando certo, me casei lá em Cáceres, me separei, e aí que eu vim para Cuiabá, em 2017. Maravilha. Foi aí, acho que em 2017 que você conhece a bike. Isso. Troca o futebol de salão pela bike? Na verdade, ali na faculdade mesmo, eu já tinha largado mão do futebol. Tá. Já tinha desistido. Não desistido, né? Mas é porque ali na faculdade eu vi que a educação física é uma área muito ampla. Isso. Então, eu descobri várias coisas muito legais que iam além do futebol, né? Que além de ser treinadora. Então, trabalhei em várias coisas também, várias áreas, jump, já dei aula de jump, já dei aula de zumba, já dei aula de natação para criança, já dei aula de ginástica, de step, tudo que você imaginar do coletivo eu já dei, menos a bike. E aí em 2017 eu vim com uma proposta para trabalhar na Insanos. Eu mandei um currículo para eles, né? Eu descobri que ia abrir esse estúdio, né, de bike, e aí eu precisava trabalhar, porque eu estava vindo para Cuiabá, precisava de um emprego. Sim. E falei assim, olha, gente, eu não dou aula de bike, eu nunca dei aula de bike, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, estou disposta a encarar isso aqui. Então, se vocês me derem a oportunidade, eu vou fazer acontecer. E aí eles me chamaram. E aí fiz um curso com o Fábio Piran, na época, uma semana antes de me apresentar, de fato, para Insanos, né, para passar ali por um teste prático, porque eu definitivamente nunca tinha feito aula de bike. Então, eu estava com bastante medo de não conseguir passar, porque eu nunca tinha tido a experiência. Então, fiz esse curso, fiz o teste prático, deu tudo certo, comecei na Insanos. Fiquei ali durante 4 anos, um pouco mais de 4 anos. Vivi uma experiência incrível ali, foi ali que eu descobri que a bike indoor era muito além da atividade física. Então, fui conhecendo outros estúdios também, Velocity, fui para São Paulo para conhecer Velocity, fiz algumas aulas lá que mudaram assim, totalmente a minha cabeça em relação a isso, a bike, descobri que a aula de bike era muito além também de pedalar, de fazer movimentos, que tinha um foco ali muito importante em relação às pessoas que estavam ali dentro. Então, isso, durante 4 anos, foi gerando na minha mente um entendimento de que a bike era o ponto onde... meu ponto de equilíbrio. Eu vou te pedir permissão, que eu adorei esse teu final. A gente já vai voltar para aí, porque eu acho que entra na parte do crescimento e você buscar crescimento como boas referências. Você até citou outros estúdios como a Velocity, Spin, enfim. Mas aí a gente já vamos voltar para isso daí, que eu acho que aí a gente vai fazer um outro gancho que envolve talvez essa tua construção e hoje onde você chegou, né? Fábio, fala de você, como é que esse empreendedor nato aí que está na tua veia aí aconteceu? Tudo começou... Era uma vez? Eu venho da comercial, assim, minha mãe. Sou criado por uma mãe solo, então foi sempre eu, minha mãe e meu irmão. Então a mulher ali deu sangue para fazer de tudo, para ter uma criação bem feita, né? Então com as ferramentas que ela tinha, ela foi nos criando e sempre com a venda. Então minha mãe vendia de tudo. Ela vendeu perfume, o que colocava na mão dela, ela vendia. Então sempre vi muito essa área comercial de vendas. Então desde a minha vida toda foi em cima disso. Então ela me incentivava também, desde pequeno sempre incentivava. Quer alguma coisa?
vai atrás. Eu não tenho condições, mas tenho como te abrir as portas para você conseguir aquilo que você quer. Então, comecei vendendo lá atrás, brigadeiro, beijinho, enfim. E aí comecei também, dentro disso, trazendo coisas também, ia para o Paraguai, trazer coisas para vender. Tive também as portas abertas dentro do Golfinho Azul. É uma coisa onde eu sempre sou muito agradecido. Carvei, Brizola e Massinha. E a Dona Regina, principalmente Dona Regina ali dentro, onde tive a oportunidade. Começou a minha vida, tanto financeira, ali, comercial, quanto também esportiva, né? Sempre gostei muito, igual a Aline, sempre gostou muito de esporte. E no esporte eu me encontrei também, onde acolhimento, fazer pertencimento, ter essa coletividade. Eu sempre gostei muito de futebol também. E ali no Golfinho Azul eu comecei isso. E aí, depois de um tempo, entrei para 35, concessionária de Volkswagen. Eu e meu irmão trabalhávamos juntos lá. E eu ainda continuava com minhas coisas assim por fora. E em 2014, eu e meu irmão saímos no mesmo dia. Fomos a última leva ali da 35, onde eles entraram em recuperação judicial. E eu e meu irmão saímos. E aí, onde a gente saiu, eu tinha um valor guardado. Meu irmão também, eu sempre fui muito seguro, sempre preocupando com o amanhã, devido a essa história familiar. Então, sempre tive essa preocupação com escassez. Vai faltar, e sempre fui muito guardar dinheiro em relação a isso, né? Preocupando com o futuro. E quando a gente saiu, falou, o que a gente vai fazer da vida? O que a gente quer? A gente quer montar alguma coisa. Então, eu procurava alguma coisa, meu irmão procurava alguma coisa, e aí surgiu a oportunidade. Em fevereiro de 2015, meu irmão fez uma aula dentro da onde hoje é o CrossFit Pantanal. Teve um convite. Em fevereiro ele fez a aula. Em março nós estávamos comprando o que é hoje o CrossFit Pantanal. Na época, quando eu comprei, o que é CrossFit? Não, vamos lá, vamos topar. Eu sempre gostei de atividade física. Eu falei, não, fazer acontecer, a gente vai. Essa área comercial sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de vender. Então vamos pegar e colocar isso em prática, né? E aí no CrossFit na época tava nos primórdios do que é o CrossFit hoje, né? Então as pessoas ainda não tinham noção, achavam que era uma moda, achavam que era passageiro. E eu sempre linko com o que as pessoas estavam achando. Hoje, graças a Deus, já até mudou sobre a bike, né? É modinha, é dancinha, não. O CrossFit naquela época teve esse preconceito também que as pessoas tinham em relação. E aqui dentro de Cuiabá eram sempre professores que administravam os CrossFits, né? Uhum. Então eram professores que estavam à frente ali, que faziam um pouco de tudo dentro do box de CrossFit. E aí chegam 2 jovens rapazes ali para dentro do mercado e a gente mudou um pouquinho do cenário. Mexemos com o cenário aí e hoje, graças a Deus, é o que é o CrossFit Pantanal. Então a gente profissionalizou bastante, investimos bastante no marketing na época, eventos e assim por diante. Então começou ali em 2015 a história da CrossFit Pantanal. E aí, em 2019, na verdade 2018, final de 2018, conheço a senhorita Aline Alves, por meio de um sorteio onde somente eu estava concorrendo a uma aula de bike. E aí a gente começou ali um relacionamento e em 2019 oficializamos isso. E aí a gente começou a ter esse relacionamento. Ela já tinha essa ideia sobre ter um estúdio de bike. Eu já venho dessa parte de administração. Sou economista de formação pela UFMT. E então a gente começou a conversar sobre isso, fortalecer a ideia. CrossFit Pantanal também, a gente estava querendo abrir uma nova unidade. E casaram as ideias, casaram os nossos pensamentos. Ela sempre formou bons professores, desde a época onde ela estava no outro estúdio, na Insanos. Então formou vários professores. Não, facilidade para formar professores, para dar aula, para dar show, é contigo mesmo. Essa parte agora é retaguarda e fica comigo. Então a gente montou em 2022, depois de muito suor, 10 meses de obra, inclusive, que não esqueço. Foi uma das experiências mais marcantes aí da vida. Foram 10 meses de obra ali, onde hoje é a Nose Bike. Tivemos vários empecilhos que, graças a Deus, a gente superou e transformamos num sucesso que é a Nose Bike hoje. E então, surgiu a Nose Bike em 2022, aí 3 anos depois, aí agora em 2025, mais uma unidade da Nose Bike. E aí surgiu também, no meio disso, Bike Experience, que foi a primeira edição, e assim por diante. E também hoje nossa grande vitória, igual eu falei anteriormente, que é o nosso filho, Auro.
Lembrando que lá em 2022, com essa coisa de obra e tudo, foi extremamente desafiador para nós. Mexeu muito com a nossa cabeça, porque assim, era uma coisa nova para mim e algo novo para ele também. E novo assim pro casal, né? Sim. Porque trabalhar junto, quem trabalha junto aí, casal, sabe que é muito difícil, né? Tem que ter uma conversa, tem que ter ali uma terapia de casal, de vez em quando, sabedoria, né? discernimento. Sabedoria, pra gente saber lidar com os problemas. Eu posso afirmar para vocês que crescer dói. Né? O próprio músculo, né? O próprio osso, né? Crescer dói. Imagina crescer enquanto empresário, enquanto profissional. Mas, assim, ouvindo vocês dois falando, eu acho muito bacana. Assim, eu sou um bom leitor, um bom estudioso de algumas boas práticas, né? O estoico está um pouco na moda, mas é uma filosofia fantástica, né? Da que você trabalha com o pé no chão. E o hedonismo é a inspiração, né? Então, assim, eu percebo que vocês dois casam, né? Muito legal esse encaixe, né? Entre aquilo que você faz em detrimento à prática da alma, que você busca, e você meio que o pé no chão, o resultado é aquilo que eu planto, né? Isso. Então, assim, sem muitas delongas. Mas você me falou, aquele ponto que você passou, exatamente naquilo que você se descobriu na bike, enfim, mas você não se contentou, assim como você não se contentou em Rondônia, Rondônia ficou pequena para você, eu acho que aquilo que te levou a aprender talvez um básico, você sentiu necessidade de buscar outras fontes. Quais as fontes que te inspiraram, né? Eu sei que uma delas certamente a Cristina certamente foi, mas assim, fala um pouquinho as tuas fontes, né? A água que você bebeu para criar hoje essa profissional que você é. Uma delas que eu tenho muito marcante para mim, eu falo para qualquer pessoa que me pergunta, que me marcou e que virou uma chave dentro da minha cabeça sobre a bike indoor, foi no momento que eu fui para São Paulo, em 2018, fazer uma aula da Ana Paula, que é a professora fundadora, uma das fundadoras da Velocity, e a treinadora da Velocity. Então, assim, tem algumas pessoas que amam, tem outras pessoas que odeiam, e ali, quando eu falo bem dela no meu Instagram, vem alguém e fala, Ana Paula, não. Mas assim, eu tenho uma gratidão imensa por ela. Legal. Tive um contato com ela pouco, né, mas assim, muito significativo para mim, porque foi através dela, das palavras dela, da aula dela, da maneira com que ela se posiciona no palco, da maneira com que ela se posiciona dentro do estúdio. Gerou em mim uma inspiração que falei, é isso. A bike indoor para mim foi revolucionária a partir do momento que eu entendi de fato como ela fazia. Então consegui absorver muitas coisas, né, que ela praticou ali dentro da sala, fiz várias aulas dela. Comecei a acompanhá-la no Instagram também, a forma com que ela falava, né? E então isso para mim, os detalhes, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, os detalhes da forma com que a pessoa se posiciona, a forma com que a pessoa anda, né? Eu consigo tentar identificar ali o perfil e, não, isso é legal, vou aprender com isso. Então, ela foi uma das primeiras pessoas em que eu me inspirei, não de fato no pedal, sabe? Na forma de pedalar, mas na forma de conduzir, na forma de falar, na forma de fazer com que o aluno entenda exatamente o momento. Então, eu fiz, eu acho que umas 5 aulas dela, e nas 5 aulas eu chorei. Chorei de emoção, chorei de alegria, chorei de lembrar das minhas raízes. Então, ela me fez viajar no tempo, me fez despertar sentimentos que eu jamais imaginaria que eu conseguiria fazer isso dentro da sala de bike, fazendo atividade física. Então, foi aí que eu entendi que eu conseguiria passar, não só ensinar as pessoas a pedalar, não só ensinar as pessoas a descobrir o movimento do corpo, não só ensinar a parte técnica, mas ensinar sobre a vida, sobre curtir o momento, sobre aprender as coisas boas que a gente está vivendo aqui, no agora. A sentir o coração bater, sentir a respiração, sentir
os detalhes que fazem toda a diferença para nós, que às vezes a gente não se importa, às vezes a gente para e não percebe o quanto é prazeroso, o quanto é gratificante você acordar e sentir a tua respiração limpa, né? A tua respiração tranquila. Então, esses detalhes que a gente às vezes esquece, que durante a aula de bike a gente faz o aluno se lembrar que é valoroso. Tem um filme que é O Vendedor de Sonhos, enfim, do Cury, mas assim, a mensagem que muitas vezes ninguém pega na profundidade da mensagem, não é somente aquilo que o filme procura entregar, né? Existem mensagens bem mais profundas em relação a uma mensagem núcleo. E eu digo para vocês que hoje trabalhar, né, construir, na verdade, uma atividade em que você promove junto ao teu público, né, uma relação de confiança. Eu acho que mais de consumo, o teu público, ele tem uma relação de confiança que ele tem a certeza de que ele sai de casa. Eu vou falar por mim. Eu saio de casa às 5h30 da manhã para entrar no estúdio, pedalar às 6 horas, e eu tenho certeza que eu saio do estúdio com algo mais do que eu entrei, né? E isso daí você transformar, exatamente, você ter o teu papel que envolve justamente essa entrega para você, e é claro, a tua equipe toda, né? Isso daí é um empreendimento legal, né? Você enxerga nesse núcleo em que a Aline promove junto com toda uma equipe uma oportunidade de certamente novos negócios. Aí você que é esse... Não, mas é o que a gente fala no dia a dia lá, e até, querer ou não, todo mundo ali, os professores, nós somos vendedores também, né? Isso. E a gente vende ideia, né? Todo mundo é vendedor de alguma coisa. Isso. Não somente de um produto que é palpável, mas seja de serviço, seja de ideia como professor e assim por diante. E o que a gente fala para os professores, e a Aline coloca muito bem isso dentro do treinamento dela, que não é um dia, não é um mês. Cada professor ali passaram pelo menos 3 meses nas mãos dela. No mínimo 3 meses, né? E onde a queima de caloria é uma consequência. Não está ali para queimar caloria. Até por isso, nossa bike, ela não tem... A gente não colocou nenhum painel ali para as pessoas não ficarem preocupadas com relação a isso. Quantos quilômetros eu pedalei? Quantas calorias? Não é essa a ideia. Quero que você sinta prazer. A partir do momento que onde você tem um prazer no exercício físico, ali na atividade que você se encontrou, aí deslancha. Aí a pessoa vai ter consequências daquilo. Aí vai vir melhor, mais bem-estar, vai ter mais disposição, vai vir a queima de caloria também. Ela vai ter uma estética melhor também, mas ela precisa se achar. Ela precisa tirar aquele momento para ela, onde que é 45 minutos, não é nem 1 hora. São 45 minutos que é para ela. Celular desligado. A Aline tem uma frase no começo da aula, que é o bordão, e ela pode falar melhor do que eu. Celular de tela para baixo, em modo avião, filmar tudo bem, mas responder mensagens e atender ligações, jamais. Por quê? Porque jamais. Aquele momento é seu. É um momento onde você vai tirar para você pedalar, mas seu. Entender, e os alunos, graças a Deus, eles entenderam essa mensagem. Desde a Aline já vinha nessa, ela é bem humilde, ela não fala muito de algumas coisas, mas ela fez uma metodologia desde a época onde ela estava na Insano, onde ela sempre foi destaque. Sim. Onde ela teve o destaque ali pelo modo como ela conduzia, desde a experiência onde ela recebia os alunos, aonde ela despedia dos alunos e gerava uma conexão após a aula também. E aí a Nose Bike, ela surge com essa metodologia muito bem firmada. E além disso, ela vai além, cada vez mais ela quer trazer atualizações, quer saber o que está em alta dentro do mercado, não somente em Cuiabá, mas no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo. Então ela vai atrás para entregar sempre uma melhor experiência. E aí a gente traz isso como negócio. E aí uma coisa que eu entendi ao longo do tempo, claro, com a cabeça de 22 anos, a gente quer dinheiro. Vou trabalhar, eu quero dinheiro.
E hoje, uma cabeça muito mais madura, com muito mais experiência, a gente entende que o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, de trabalhar com propósito. E é isso que eu coloco, a gente coloca na Nose Bike, eu coloco em todos os meus negócios. Hoje eu tenho CrossFit Padrão, tenho a Nose Bike, também tenho uma franquia da Skyfit, mas em todos os negócios a gente coloca isso. Na Nose Bike tá escancarado. Experiência vem acima de tudo. Eu vou te falar, ganhar dinheiro é bom. É ótimo. E eu divido, e eu aprendi isso daí numa filosofia financeira, né? De repente até um cara é economista também. Mas eu aprendi com um colega meu de trabalho, na época, bem mais velho que eu fui um jovem executivo com 25 anos. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer de forma diferenciada aquilo que alguns faziam, mas que na minha época eu conhecia apenas o Excel e dominava o inglês, só. Né? Então, assim, hoje você dominar Excel, pô, é obrigação em falar inglês, então, se não falar, você vai passar vergonha em algumas situações. Mas na minha época era isso, né? E então eram diferenciais que realmente me alçaram aos 25 anos, oportunidades profissionais, financeiras, etc. e tal. E conversando com esse amigo mais velho, e eu, jovem, um jovem executivo na época. Mais experiente. Ele simplesmente falou assim: Marcelo, ganha dinheiro, cara. Sabe por quê? Você vai ter 3 fases na vida. Primeira, ganhar dinheiro. Ganhe e saiba administrar, se possível, não cometa excessos. Na segunda fase, talvez a fase que você casa, constitua a família, use o seu dinheiro. Use da forma adequada, equilibrada, cuidadosa, fortalecendo e gerando musculatura nas tuas aquisições. E na terceira fase, compartilhe o teu dinheiro. Cara, e quando ele falou em dinheiro, depois, a vida me ensinou que ele falou de dinheiro, mas você pode falar de experiência. Sim. Você pode falar de conhecimentos, você pode falar de boas histórias, né? E isso daí eu te falo assim, você até falou da referência da professora, que algumas vezes você a elogia e vem os comentários positivos e negativos, e eu trago comigo também uma teoria que é minha, tá? Essa daí fui eu que criei, porque assim como eu nasci engenheiro, depois fui administrador e agora vou morrer advogado. Então assim, eu passei por algumas boas histórias, e eu aprendi uma enquanto estudante de engenharia, que tudo é vinculado a números, né? Então, se você buscar ser 92% de satisfação das pessoas que te rodam, né? Cara, você vai ser Deus. Então, 92% não queira fazer isso. Mas 90% me interessa, sabe? Assim, tá? Por que 90%? Porque Deus teve 12. 11 de 12 é 92. Então, sabe? Então, assim, quem sou eu para querer agradar a todo mundo se nem ele conseguiu, foi traído por um? Então, assim, buscando justamente essa questão que envolve, né, essa profundidade, vocês encontraram obstáculos, né? Assim, a gente olha vocês hoje com um casal de conquistas e, claro, crescendo e fortalecendo cada vez mais, mas, assim, fala um pouquinho, né, dos desafios que você encarou e decidiu encarar, ou aqueles que você abriu mão, assim, isso daqui não me importa, não tenho domínio sobre isso. Fala você, por favor, o que você se deparou e disse assim... O primeiro deles, como o Fábio disse, a obra, né, foi bem desafiador para nós, e ele ficou mais nessa parte, né, e acho que para nós, como casal, a parte mais difícil, assim, foi entender como negócio, como nós dois se encaixaríamos dentro do negócio. Então, era uma ideia muito crua que nós não sabíamos como seguir. Então, ali foi bem difícil, assim, no começo. A gente brigou bastante, né? Discutiu bastante. Várias pessoas, né? Sério? Vocês brigam? Nossa, muito. Muito. Assim, acho que no começo da empresa, até a gente firmar mesmo, não, o seu papel é esse, o meu é esse. Não se intrometa. Não se intrometa nessa função, que ela é minha, né? Assim, eu falo assim, mas falo brincando, né? Mas às vezes falo sério também, né? Então, assim, ele fala assim, essa é a minha função, não queira saber disso, você não precisa saber disso. Da mesma forma que eu falo para ele, que ele tem eu falo que ele tem muitas coisas boas, mas também tem alguns defeitos. Um dos defeitos maiores dele é querer fazer tudo.
querer fazer tudo, né? E eu falo, não, me passa a senha desse Instagram aí que eu vou postar. Não vou te passar. Não, por que você não quer me passar essa senha? Não vou te passar porque eu não quero te dar mais uma função, não vai fazer. Entendeu? Mas às vezes ele acha que eu não quero passar porque, né? Você não quer que eu tenha, né, acesso ao Instagram da Nosso? Não é isso. Eu não quero te dar mais uma função para você se preocupar. Então relaxa que tem mais gente cuidando disso. Então quer, né, dar conta de tudo, fazer tudo, tá por dentro de tudo e a gente tem que saber administrar isso também, né, que não dá pra gente fazer tudo. Então, um dos nossos grandes, assim, desafios mesmo em relação a nós como casal, nós estamos juntos desde sempre, desde o início da empresa, então saber trabalhar isso de uma forma amigável, de uma forma sábia, leva tempo. Né? E é com a prática, assim como a bike, né? A gente só vai aprender a pedalar se a gente praticar. A gente só vai aprender a lidar com a vida, com os negócios, como casal, praticando. E a gente tem uma sabedoria, graças a Deus, a gente pede muita sabedoria para o Pai do Céu dar para nós e a gente conversa muito. E principalmente colocou Deus assim, né? Aí falando um pouquinho dessa parte, né? Eu venho de um lar cristão também. E assim, Deus sempre colocou pessoas no nosso caminho para nos orientar. Legal. A gente pediu muitos conselhos, inclusive. Teve amigo meu pastor, que além de pastor também é meu gerente no banco, entre outras pessoas que foram nos auxiliando no caminho para que o relacionamento, porque a empresa ela existe, né? Mas antes da empresa existia o casal já. Então, a partir do momento, aí Aline, só entrando sobre essa parte, né? A partir do momento que a gente entendeu o papel de cada um, entendemos que o que importa é a nossa família, o que importa é o casal ali unido, e aí existe, entra essa parte de seguro, existe uma base. Se a gente não tiver uma base sólida, não tiver um alinhamento como casal, aí nada vai andar. Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, tivemos a sabedoria, também esse amadurecimento que veio com o tempo, igual a Aline falou, demanda um tempo, né? A gente passou por algumas situações, respira, calma, vamos resolver. E acima de tudo, tem um problema, a gente procurou uma solução. Não era somente ficar com um problema em mãos, né? E isso eu trago há muito tempo comigo. Não fico focado no problema, mas eu quero focar na solução. E aí a gente, como casal, fomos entendendo isso. Qual que é a solução para isso? Porque a gente quer estar junto. A gente quer estar, independente da Nose Bike, independente de negócio, nós queremos estar juntos. Então a solução foi isso. Ter uma família ali, um relacionamento sólido, onde nós nos unimos. E isso é até um insight agora. A partir desse momento, eu acho que a Nose Bike ela decolou muito, né? A partir do momento que a gente, nós nos unimos e tivemos essa base sólida sobre casal, e a Nose Bike, ela decolou em tudo, né? Acho que a gente, no momento que a gente soube separar casal, vida de casado, da vida de empreendedor. Então, por mais que a gente trabalhe juntos, a gente tenta não levar os problemas para dentro de casa, né? Os problemas da empresa para dentro de casa. Porque, assim, 24 horas, se a gente conversa, o assunto é negócio. Se a gente sai para almoçar, o assunto é negócio. Então, assim, a gente está adaptado a isso e a gente gosta disso. Né? A gente gosta de discutir ideias, né? A gente fala muito sobre outras coisas, sobre pessoas, sobre problemas, como resolver os problemas. Então, a gente se engrandece muito com a opinião do outro. Mas, a partir do momento que a gente soube exatamente separar que não, temos um problema, por exemplo, esse problema, né, de qual é a minha função, qual é a sua, de não levar essa rixa, né, para dentro de casa, tudo mudou. E acho que quando o casal pretende trabalhar junto, ele precisa saber exatamente qual é o papel de cada um e quando falar sobre negócios dentro de casa. Já pensou em fazer terapia ou chamar casais para orientar essa terapia? Porque então, é um desafio. No começo a gente fez muita terapia de casal. Sim. Que legal, porque isso daí é algo que realmente encanta. Porque assim, você unir um casal e ter um fruto. O fruto é uma empresa. Você unir um casal, ter um fruto,
filho, você unir um casal e ter resultados, ou até mesmo decepções, enfim, às vezes a união provoca algumas perdas necessárias, né? E você tem o equilíbrio de saber, não, cada um na sua caixinha, né? Parabéns. Eu posso dizer assim que é algo que são poucos que conseguem. Né? E se vocês têm essa gestão, meu profundo carinho, o meu legítimo elogio, né? Porque realmente é muito difícil, é muito desafiador. Porque no início, assim, foi bem punk, assim, foi bem punk. Questão de pensar, não vai dar certo. Entendeu? Não, essa união não vai dar certo. Ou é negócio ou é casal. Então, a gente teve, né, que passar por uma terapia de casal, né, conversar com outras pessoas, com o pastor, né, que ajudou muito a gente ter essa clareza. E assim, o bom é que no meio do caos, a gente estava buscando uma solução para ficar junto, para entender qual era o melhor caminho a ser seguido. Então, acho que assim, ter essa ideia era o principal. E uma das coisas que a gente também foi entendendo, né? Cada um carrega uma história. Cada um carrega ela, vem do interior de Rondônia. Eu, com uma família gigante, a mãe dela tem 32 irmãos. Tô brincando, tem 8 irmãos, se não me engano, 8 ou 10 irmãos. São culturas muito diferentes. Eu já venho de uma família que era eu, minha mãe e meu irmão. A gente não teve, eu e meu irmão não tivemos um pai ali presente, entre outras coisas. Eu sempre fui muito ligado nessa parte de negócios, dinheiro e tudo mais, venda. Fazia negócio entre família, eu, minha mãe e meu irmão. Ela já é uma outra cultura, onde um dava pro outro e assim por diante. Então são duas coisas diferentes e a gente entendeu. Respira, somos diferentes, tá? E a solução, qual que vai ser? E aí temos traumas também que a gente carrega, entre outras coisas, e um foi ajudando o outro nisso. Aí, sobre essa pergunta, né? Qual que foi, voltando nela, né? O que foi muito desafiador? Em 2016 eu perdi um grande amigo meu, e aí até uma das coisas que me fez refletir muito depois, tirei um período sabático que eu fiz no intercâmbio, e voltei depois para cá e posteriormente conheci a Aline. Em 2020 veio a pandemia, as academias fecharam, o CrossFit também fechou, onde ela estava junto comigo ali, passando todo esse processo comigo. Então foram 6 meses mais ou menos que na pandemia ali ficamos fechados. Ela estava em Rondônia um período também, e aí eu fiquei baldeando, carregando peso, eu e meu irmão indo pro Arena Pantanal, fazer tudo acontecer, e fortaleceu ainda mais a questão do CrossFit Pantanal e a comunidade ali. Em 2021 eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma, fui querer investir na Bolsa de Valores, tomei uma ré boa ali. Foi uma ré, ali foi... em um dia perdi quase todo o meu patrimônio, só para você ter noção. É como se fosse um suicídio dentro do dinheiro ali financeiro. Inclusive foi a Aline sempre esteve, e assim, uma das coisas que eu sempre fui notando e valorizando ainda mais ela, sempre esteve junto comigo. Então, seja na pandemia, seja nessa parte ali do dinheiro, e ela sempre esteve junto comigo nessa parceria, né? E assim, o Fábio sempre teve essa questão muito forte do dinheiro, né? Então, para ele, por exemplo, esse momento dele ter perdido esse dinheiro, eu falei, era dinheiro, a gente recupera. Então, eu tentando levar tentando compartilhar um pouco dessa leveza com ele, porque para mim o dinheiro nunca foi o mais importante, entendeu? Porque eu venho de uma família assim, que são os momentos, são os mais importantes, a família é mais importante, estar junto é mais importante, que dinheiro, se a gente perdeu aqui, a gente recupera depois. Então, quando ele ficou muito mal, né? Porque isso para ele era muito presente, muito forte. Então, Fábio, não é assim, né? Calma, a gente vai recuperar e esquece, né? Não é porque você perdeu hoje que amanhã a gente vai estar, sei lá, falido ou alguma coisa do tipo. Não, a vida continua, a gente recupera. Amanhã a gente trabalha de novo e aí ano que vem já reconstrói de novo. Eu não sei como foi que aconteceu com você, mas comigo, quando você acha que domina alguma coisa, e você fica confiante, né? Perfeito. Aí você sofre um pecado, talvez da vaidade intelectual. Não, porque aqui eu sou o foda, eu conheço, eu domino, e você leva. Quando você acha que você
está dominando, e isso daí a bolsa ensina. Sim. No momento que você acha que você é o cross e tal, mas isso daí depois você nos bastidores me fala quais foram os fundos. Não, e aí a gente... assim, uma das coisas que a Bolsa de Valores fala, né? E a gente vai aprendendo. Bolsa de Valores não tem sentimento, né? Dinheiro não tem sentimento e ele não aceita desaforo. A partir do momento que você coloca o ego ali, não aceita errar, então, assim, ele vai cobrar o preço. E cobrou o preço, e para mim foi muito aprendizado também. A partir desse momento, virei um pouco mais conservador. Aí entra essa parte de segurança, ainda financeira. Sempre fui muito seguro. Fui querer arriscar em alguma coisa que não tinha domínio. Mas foi uma virada de chave para mim também. Aonde me fez valorizar ainda mais o que eu tinha, mas de uma forma com mais sabedoria, não querendo buscar a todo custo, mas como propósito, entendendo. Então foram vários insights assim que foram entrando na minha cabeça. Não, calma, respira. A Aline sempre dando muito suporte também nisso, foi um ponto-chave para mim dentro disso, não me julgando pelo que tinha acontecido, mas principalmente dando suporte ali para reerguer e assim por diante. E isso é uma das coisas que as pessoas não enxergam, não veem os bastidores, né? Mas a partir desse momento também, em 2021, aí entra, a Aline saiu, se eu não me engano, foi em maio de 2021 da Insanos, e aí a gente... Vamos tocar agora. Foi um ano da tua saída, a inauguração? Chegou a um ano? Não. Foram 10 meses, mas ela saiu em maio, se eu não me engano, maio de 2021. Ai, eu não lembro. Maio de 2021, e a Nose inaugurou em setembro, oficialmente em setembro, né? Do ano seguinte, do ano né? seguinte, 2000... Eu fiquei 10 meses sem trabalhar, quase um ano sem trabalhar. Isso também foi bem desafiador para ela. Sem trabalhar, no caso, sem ter retorno financeiro, mas eu estava trabalhando... Treinando, fazendo, enfim... Na questão de abrir o estúdio, pesquisando, né, fornecedores, fazendo tudo acontecer, não na parte de obra, mas na parte... Por exemplo, o Fábio não entende equipamento de bike, né? A gente teve que ir lá em Campo Grande... pedalar numa backstage para testar a backstage, porque era o lugar mais perto onde tinha uma backstage para a gente testar. Então, o Fábio também não entende sonorização, então eu tive que chamar, o Fábio tinha uma pessoa para indicar, então eu conversei com essa pessoa, a gente conversou, foi em alguns lugares onde tinham determinadas marcas de caixas de som, olha, essa aqui tem nesse lugar, vai lá, a gente ia lá para testar, para ouvir, né, o som. Então, assim, foi um estudo de cada detalhe dentro da sala, teve um estudo ali por trás, tanto da bike, quanto do som, quanto do microfone, né, quanto da mesa de som. Assim, detalhes que hoje para os alunos talvez seja imperceptível, mas que numa logística ali por trás a gente teve que pesquisar muito, e teve que estudar muito. Esses dias até ouvi um cliente, né, falando que a esposa foi lá na Nose. Inclusive, na verdade, é o nosso arquiteto, Atílio, cara que foi muito essencial dentro do projeto da Nose Bike. E perguntou para a esposa, em conversa com ele, o que ele gosta da Nose Bike. Aí ele falou, por que você gosta? E ele, como ele que fez todo o projeto, né? Por que você gosta da Nose Bike? Ela, não sei, eu gosto, mas gosto muito. Ele, mas tá, quais são? É o conjunto. Não sei falar especificamente uma coisa, mas é o conjunto ali, gosto. Simplesmente gosto muito de estar lá. Me sinto em casa, acolhido e tudo mais, mas não sei uma coisa específica. E aí a gente aborda, trazendo para a consciência isso, é toda a jornada do cliente que tem ali dentro, né? Desde o momento onde ele tem uma recepção, onde ele tem uma sala que é confortável, onde o professor ele tem uma ferramenta para dar uma aula de qualidade, seja com som, microfone, metodologia. Então, é toda essa jornada que o cliente faz, estando ali dentro, que é onde ele fala não sabe, porém ele gosta. E isso é muito prazeroso, a gente como estando à frente, né, do negócio, ouvir isso, que o negócio ali ele é prazeroso, a pessoa se sentir em casa, que é coisa melhor que a pessoa fala assim, me sinto em casa. Isso pra gente é um dos maiores prazeres, assim, como negócio, né? O que você fala, o estágio dopaminérgico, né? Você entra com essa busca de dopaminas, endorfinas da vida, isso daí você percebe que é gerado naturalmente, né? Então, assim, a pessoa talvez não tenha explicado. Eu falo sempre, assim, aprendi a falar, porque aí eu brevemente vou falar da minha história, como eu fui buscar alternativa, eu sempre pedalei de bike, né? Sempre pedalei em rua e tal.
E no final de semana, com amigos, eu tive uma queda feia. E na mesma época eu estava fazendo um tratamento de fortalecimento muscular, né? Que eu tenho 2 cirurgias no joelho, então assim, sempre procurei me cuidar. Esse chassi, apesar de conservado, não é tão novinho. E aí eu procurando me conservar após essa queda, fui para uma mesa de cirurgia, coloquei duas próteses na minha cervical e fiquei, por orientação médica, proibido de pedalar, até porque era um risco talvez bem mais grave, né? E aí, na época, o meu médico, meu ortopedista, me falou assim, vou te dar uns créditos aí, você vai lá no estúdio. Tá bom, fui lá. Quando eu entro no estúdio, minha primeira aula de bike, quem me apresenta essa aula? Aline Alves. A Aline, né? Eu pedalei, Aline, juro, eu odiei. Não tem nada, assim, quando você pedala na rua, você tem outras sensações, né? Mas assim, em respeito aos créditos concedidos, eu falei, a segunda, terceira, quarta aula, lá pela quarta aula eu já estava gostando, na quinta aula eu já comprei os créditos, e assim minha história... Já tinha entrado para seita, né? E eu posso dizer justamente isso, né? Quando você fala em seita, você fala o sentimento religioso, né? O que te faz bem ao ir numa igreja, por exemplo, e te diz assim, eu me sinto bem, né? Aquelas tias que adoram, não é porque elas gostam, é porque elas se sentem acolhidas, se sentem bem. E esse sentimento é quase que indescritível, né? E quando você vai num estúdio que uma pessoa não consegue descrever o que sente realmente, cara, é algo que vem do natural, do ambiente, né? E isso daí... Agora, só falando da questão da adversidade, que você falou das perdas, né? Eu digo sempre que nada acontece por acaso. Se você teve de perder, cara, abre mão, porque não era para ser teu. Até porque é dentro das adversidades que você reconhece as suas virtudes. Então, assim, você teve a virtude de aprender, a humildade de entender, porque às vezes a gente aprende sem entender, né? Então, quando você tem a humildade de entender o porquê e o que te leva a isso, pode ter certeza que aquela perda, certamente, se não fosse naquele momento, num futuro seria muito maior. E assim, a gente aprende também que essa mente, muitas vezes, a gente se limita, né? A minha mente, na época, tinha muito essa cabeça de escassez. E sempre que quando você tem, vou perder, uma hora você perde. Se você fica pensando nessa parte de vou perder e ficar segurando dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo. E o dinheiro é uma consequência. Então, uma das coisas que, graças a Deus mesmo, assim, eu tive essa mudança, não cabeça de escassez, mas cabeça de abundância. A partir do momento que a gente aprende isso, que a gente quer abundância para a nossa vida, e aí não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre saúde, estou falando sobre família, estou falando sobre aquilo que verdadeiramente importa, né? E a gente traz isso tanto para o negócio, mas principalmente para a nossa vida pessoal e, consequentemente, para a nossa vida familiar, porque a abundância, Deus quer isso para a gente. Não é que a gente viva com a cabeça escassa, mas que a gente tenha uma vida em abundância. Vida em abundância quer dizer muitas coisas, né? Meu pai falou uma frase interessante que hoje para mim faz muito sentido. Dinheiro que vem fácil, vai fácil também. Então, quando a gente quer buscar meios de ganhar dinheiro com muita facilidade, né? Como foi, às vezes investiu, ele, vem fácil, né? Tá fácil, tá bom. Investe, de repente... Assim como tem esses jogos, né? Dinheiro fácil, porque você joga ali, ganha um pouquinho. Então, hoje, para mim, faz muito sentido. O dinheiro que vem fácil... Eu compartilho com vocês uma história que eu acho que em algum momento eu já contei aqui, mas eu falo para o Gabriel é da geração que tem uma certa facilidade mediante a tecnologia, tá? Talvez... O Gabriel tá com 26, você tá com? 32. Tá um pouquinho mais novo que você, não vou perguntar, não vou ser delicado. É verdade. Então, assim, posso dizer assim que se ele não for da mesma geração, mas ele acompanha a mesma geração que vocês. E eu contando uma história para ele uma vez, de valorizar aquilo que você possui de mais sagrado, que chama-se conhecimento. A minha geração, na Copa de 1986, vocês nem tinham nascido ainda. Na Copa de 1986, a minha professora de geografia distribuiu com vários coleguinhas assim, né, em duplas, países da Copa para você falar deles, né, E para nós caiu a Polônia. Cara,
né? Até hoje eu consigo falar de Lerva Auença, que era mas enfim, o que aconteceu? Eu morava num subúrbio, né? Bem longe do centro. Naquela época não tinha internet, você tinha que pegar 2 ônibus para chegar numa biblioteca municipal, pedir livros, anotar muita coisa, voltar, pegar 2 ônibus, voltar para casa, passar limpo, né? Para depois estudar e depois apresentar o conteúdo. E isso daí a gente tinha que, assim, aproveitar o máximo daquele momento, porque primeiro que pegar ônibus era caro, né? Você tinha todo um cuidado com dinheiro de papai, etc e tal. E segundo que se você não aprendesse daquela vez, você tinha que novamente voltar para a biblioteca. Então, aí eu falei assim, sabe por que a gente valorizava o nosso conhecimento? E a gente aprendia de verdade, porque era difícil. Hoje, se você digitar no seu celular, fala aí sobre Polônia ou Revolução Francesa, ele vai te dar, né, infinitas oportunidades e fontes de... E aí o teu conhecimento fica superficial. E quando você tem a profundidade do desafio, do trabalho que te dá conquistar, seja em forma de dinheiro, em forma de conhecimento, em forma de aprendizado, aí sim, você pode dizer com tranquilidade que você não perde esse prumo, isso daí de jeito nenhum. Mas, passando já a nossa pauta aqui, eu preciso só dividir também com vocês um tema e um assunto pessoal de um praticante, um jovem praticante de bike. Eu já visitei alguns estúdios no Brasil, norte a sul, enfim, em São Paulo, fora do país também, e eu vou fazer um elogio sincero, tá? Legítimo. A gente, com um grupo de amigos, estávamos em Paris, a gente visitou o Dínamo, né, que enfim, com o nosso querido Gabriel Seibel, que é brasileiro, um franco-brasileiro, e a gente fez uma aula com ele. E nessa aula, assim, por diversos aspectos, eu posso dizer para vocês, é um estilo deles. Eles têm um estilo que certamente faz um mega sucesso, porque a aula, 7 da manhã lá para eles, um frio de 5 graus, menos, estava um frio, mas a aula estava lotada, né? E só que eu juro para você, não me pegou. E vou te explicar o porquê, porque lá eles visam performance. Era uma aula de performance, sabe? Então era uma pauleira. Aí você olhava no estúdio, só tinha uma luz no palco. Tem jogo de luz, não. E o som, claro, o som era muito bom. O som, sem dúvida nenhuma, talvez uma qualidade fantástica. Mas, assim, tudo um juntinho do outro. A gente que está acostumado aqui, né? Espaço, luzes, né? Então, assim, a bike, ela é tão democrática, né, que ela permite diversos cenários, diversos aspectos, e que vai agradar alguns, não vai agradar outros, mas assim, tudo bem. No final, você baixa a cabeça e toca a vida. Gente, mas eu não poderia deixar de destacar, e realmente é um destaque agora, o evento Bike Experience. Eu preciso realmente ouvir de vocês como nasceu. Pode ficar tranquilo. Como nasceu, como vocês desenvolveram, como criou-se essa ideia do Bike Experience e que a gente está indo agora para a 3ª edição, né? Fala um pouquinho desse evento que eu acho que, pelo meu sentimento, cada ano cresce, né? Quando a gente planejou, vamos montar Nose Bike, decidimos. E aí, uma das primeiras coisas, quando a gente montou a Nose Bike, passando em frente à Musiva, eu falei pra Aline, nosso primeiro ano vai ser aqui. Nosso primeiro ano vai ser aqui. O aniversário. Né? Acredite, nosso primeiro ano vai ser aqui. Vamos fazer acontecer. E assim, Musiva é um destaque dentro do cenário mato-grossense, né? Não tem o que falar. Os principais shows, todos os eventos nacionais estão aqui. Só que eu falei, vamos fazer acontecer. Eu monto o palco, você dá o show. E assim, aí surgiu o Nose Bike, assim por diante. Planejando fazer o aniversário. Vamos fazer na Musiva? Vou correr atrás então. E aí, na época, uma amiga da Aline, a Mari Saad, mostrando assim, e a Cristina, aí entra sobre a Cristina Girou. Hoje, claro, devido à proporção, o Neymar da bike aí, ela é o destaque pela forma como ela tá em cima da bike, fora da bike, todo o estilo dela. E aí uma das ideias foi na época mostrando sobre a Cristina, por que não?
Por que não ela trazer? fez o seguinte, ela mostrou um vídeo pra mim da Cristina, né? A gente já acompanhava sempre, ela já Tinha me como inspirava inspiração. muito, a gente já fazia, né, vários movimentos que ela fazia. Enfim, ela me mostrou um vídeo e falou assim, nossa, Aline, que legal, né? Você podia trazer ela, né? Aí eu, por que não? Por que não? Por que não arriscar? Por que não sonhar tão alto desse jeito, né? Preço mesmo, sonhar é o preço mesmo. Por que não? E aí aquilo, né, eu falei com o Fábio, será? Vamos. Da mesma forma, ele... Será? Vamos fazer acontecer. E aí entra a minha parte, eu como negociação e tudo mais, fazer acontecer e tornar viável, né? Então, Legal. Ela fica na Califórnia, né? Não, fica no Arizona, lá no Arizona, em Phoenix. E aí, vamos fazer? Vamos fazer. Aí entramos em contato com ela, por e-mail, e ela começou a responder, aí vamos agendar uma reunião, pensamos que vai ser um assessor dela, né? Chegou lá, a própria mulher lá em negociação com a gente. Nossa, tava eu, o Fábio e a Roberta, uma amiga minha, que ela foi nossa intérprete, Legal. né? E ela sempre esteve muito presente também na minha vida, enfim, pessoal, negócios e tudo. É uma grande amiga. E ela estava sentada assim no meio e na hora que abriu assim a imagem, a Cristina sentada no chão, né? Com aquele cabelo, na época ela tava com aquele cabelão, aquelas tranças assim, um copo na mão, assim, ela sentadinha de perna cruzada assim na frente. Na hora que a gente viu que era ela, os três assim ficaram, e agora? A Roberta também paralisou, falou, cara, vamos seguir. é ela, né? Então, e aí começamos a conversa com ela, e ela sempre muito receptiva com a gente. Ela tem pessoalmente, eu não a conheço, quem sabe um dia possa ter o prazer de conhecê-la, mas ela representa uma simpatia visual. Bastante, assim. Ela bastante. Pessoalmente também é muito. Ela é muita energia, né? E ela é muito intensa, assim. Ela tem um brilho também que é muito único dela. Nós viajamos, eu falo isso pra todo mundo, nós viajamos pro Rio de Janeiro com ela, depois do evento, e onde aquela mulher andava, as pessoas olhavam. É uma luz que não tem como explicar, é dela. Não é só em cima do palco, é onde, em qualquer lugar que ela vai, ela chama atenção pela presença dela, assim. Legal. E aí a gente conversando com ela topou, vamos fazer acontecer? Vamos, primeira vez para vir pro Brasil. E quando a gente divulgou, isso foi muito interessante também. Divulgamos Bike Experience trazendo Cristina. Cuiabá. E aí todo mundo, Cristina em Cuiabá? Por que não São Paulo? Mas por que não Cuiabá, né? E a gente trouxe esse olhar da Bike Indoor para Cuiabá. Cuiabá já, graças a Deus e graças a Aline, é um polo de Bike Indoor no Brasil. Hoje nós temos aqui em Cuiabá, contando todos os estúdios, basicamente 13 estúdios, contando aí estúdios dentro de academia também, né? E então são 13 estúdios. Quando a gente coloca em proporção para outras cidades, nível habitante, né? Cuiabá é uma das cidades que tem, eu acho que é a cidade que mais tem estúdio de bike indoor. Isso muito devido ao trabalho também que a Aline fez de formação de bons professores dentro daqui de Cuiabá, né? E aí trouxemos esse olhar do mundo, basicamente. Nacional, né? O Brasil inteiro vendo quem que é nose bike. E aí que as pessoas no foram primeiro ano, o que né? era o estúdio, né? O que é, quem era o estúdio. Então a gente trouxe uma visibilidade muito bacana trazendo a Cristina. E quando ela postou que viria para cá, para Cuiabá, para o Bike Experience, as pessoas do Brasil inteiro, como assim? Ela vai para o Brasil e vai para Cuiabá. O que tem em Cuiabá? Legal. Por que ela não vai vir para o Rio de Janeiro? Vem para São Paulo, vem para o Rio. Cuiabá. E a gente recebeu várias pessoas, vários visitantes do Brasil inteiro. O primeiro evento teve muita gente de fora, muita gente mesmo. E eu sempre gostei de fazer eventos. Faço o campeonato de CrossFit aqui em Cuiabá, chamado Regional MT, então já estamos na 7ª edição. Então já tem uma bagagem de eventos. E uma das coisas que a gente sempre colocou em eventos é experiência. Trazer para mais do que um campeonato, no caso do CrossFit, e trazendo isso para dentro do mundo da bike, trazendo isso para nose bike, e a Aline também sempre teve muito firme isso, experiência. Vamos pensar fora da caixa. Não é somente uma aula de bike. Não é somente colocar ali e não. É a experiência desde da entrada, a aula, a tudo. E aí nesse primeiro Bike Experience foi assim, todo mundo, uau! Entendi porque está em Cuiabá.
A gente colocou um show de circo, a temática foi circo na época, né? Com uma música que era impactante demais, This Is Me, se eu não me engano, que é o nome da música. Colocamos uma temática com circo. As meninas, dentro do CrossFit Pantanal, a gente tem uma modalidade chamada, que é circo também. Colocamos, e circo não estamos falando de palhaço, né? A gente fala sobre tecido, entre outras coisas. E aí a Luma, que era a moça responsável, colocou tecido lá no meio da musiva. Então, assim, a aula tava rolando. Rolando a aula. E aí, no meio da galera ali na aula, tinha um tecido e, de repente, uma moça subindo, toda linda, subindo naquele tecido, fazendo acrobacias. Toda uma performance. Exatamente, no palco também. Tinha as meninas no arco, não sei como é que chama aquilo, mas assim, aquele arco, e elas performando ali, e as pessoas, assim, no meio da aula, de repente, a menina lá em cima, assim, então assim, foi uma experiência incrível. Literalmente um espetáculo. As pessoas foram lá para assistir uma aula, mas assistiram um espetáculo. Até arrepio quando eu falo sobre isso, porque todo mundo, a Cristina falando, nunca viu as pessoas levantadas com público, espectadores ali para assistir uma aula. Não somente para fazer uma aula, mas foram lá para assistir. E assistiram um baita do espetáculo. E no discurso que ela fez, ela disse que em 23 eventos que ela tinha participado já, eventos grandes, ela nunca tinha visto um evento como aquele ali. Na noite, né? Ela deu esse discurso. Nunca vi algo parecido com isso aqui. Pessoas ao redor da aula, vibrando, participando junto ativamente dessa aula. Então, foi incrível. E quando ela, no próximo mês, não sei se foi um mês, 2 meses depois, ela foi fazer um evento em Dubai. Um evento lindo, no meio do deserto, com espelhos, assim, uma coisa incrível. E ela disse pra gente que dentro desse evento as pessoas estavam perguntando sobre o Bike Experience que ela havia participado. Então esse evento chegou em vários lugares do mundo também. E aí no segundo ano de Nose Bike, por que não novamente ela? E agora por que não trazer mais uma? E ela, na verdade, falou assim, não, eu preciso trazer mais uma pessoa da minha equipe para vivenciar isso comigo. E isso eu quero trazer. Aí ela mesmo se propôs a fazer isso. E aí no segundo ano trouxemos novamente a Cristina e mais a Mia, que na época era uma das principais também dentro da Bike Indoor. Então aí o segundo ano já foi, as pessoas já tinham uma expectativa, e aí quando você faz um evento grande, as pessoas colocam mais expectativa, né? Não, tem que ser melhor ainda. Tem que surpreender. E aí a nossa régua já tá aqui em cima, né? A gente coloca a régua em cima. Bom, como que supera isso, né? E aí, segundo ano, a gente colocou a temática que eram filmes, cinema, né? Filmes ali. Colocamos uma passarela, enfim, fizemos mais uma vez acontecer, mais uma vez, dentro da aula dela, a aula da Cristina, se eu não me engano, eram 90% era fora de Cuiabá. Pessoas de a gente fora recebeu 90% das pessoas ali de 50 bikes eram de fora de Cuiabá. Estava vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, todos os lugares. Ceará. Veio gente, se eu não me engano, Suriname. Veio uma moça do Suriname. Então, assim, aonde a gente conseguiu atingir. Isso pra gente, como economista, agora falando como economista, o tanto que a gente consegue movimentar também o mercado da bike, hotel, enfim, todo Cuiabá ali foi movimentado devido ao nosso evento. E isso pra gente, como estúdio, como proprietários, falo eu e a Aline, como proprietários, ver isso tudo, as pessoas tendo uma experiência, pra gente é muito gratificante, né? Tem alguma coisa a adicionar sobre o segundo? Algo mais? O segundo foi na Musiva também, né? Segundo também foi na Musiva. A gente quis fazer lá porque o primeiro tinha sido incrível. E aí, quando o primeiro acabou, a gente já estava pensando no segundo, falando, não, ano que vem, ano que vem a gente vai fazer com essa temática, a gente vai fazer algo incrível, vai incrementar a decoração, porque a gente pensa muito não só na aula em si, mas como o aluno vai se sentir quando ele entra dentro do ambiente. Então, a gente conseguiu trabalhar uma iluminação diferente, a gente conseguiu fazer uma calçada da fama com o nome dos alunos ali, os alunos procurando o nome deles, tiraram foto e tal. Os professores também, como se fosse... Como artistas, né? Lá, foi muito legal. Fotos imensas dos professores ali no corredor. Então, foi incrível, perfeito. E aí sempre a gente pensa nisso, né? É a jornada do cliente. A jornada do nosso aluno que importa. É como ele se sente ao final
daquele dia, daquele evento, daquela aula que ele está. Não é somente, tá ali para pedalar. Não, a gente não pensa, esse não é o nosso foco. Nosso foco é levar uma experiência para que ele tenha uma virada de chave ali dentro, para que a experiência dele valha. Isso pra gente importa muito. E aí no terceiro ano, 2025, o evento principal da nossa vida veio, que é o Auro, o nosso filho. Então, por esse motivo, a gente quer dar uma... A gente quer ter qualidade, a gente quer investir, queremos ter uma empresa, mas o foco, saúde também, nossa família, foi o foco no Auro. A gente até porque o evento é demanda... algo muito desgastante para nós dois. Muito, assim, a gente trabalha muito, pensa muito, então, querendo ou não, quando a gente está programando o evento, a empresa fica um pouco de lado. A programação é o quê? 6 meses antes do evento? Começa... Quase um ano. Até mais? Dá mais. Dá muita coisa antes, né? A gente planeja, primeiro, local. Então, a gente tem que planejar o local. Tem toda essa parte, então, de logística, como que a gente vai fazer para fazer acontecer. Então, mais ou menos aí dá uns 8 meses de preparação total. A gente, esse, por exemplo, agora estamos indo para o terceiro, né? 2026. A gente pensa nesse local tem mais de 3 anos, para falar para você. E a gente já vem pensando sobre algo diferente tem mais de 3 anos. Desde do primeiro ali, falou, não, tem alguma coisa diferente também que a gente tem que levar para os alunos. E um dia a gente vai fazer um evento desse tipo. Então, casou a ideia do Bike Experience com a ideia do local onde a gente está fazendo esse ano, né? E fazer um evento, ele é desgastante demais primeiro, a Aline, ela cuida dessa parte toda técnica. Então, quantas aulas serão, como encaixar os professores, tem logística disso tudo, como que a gente vai preparar o professor. Toda a experiência do cliente, da como que vai ser. Dele, né? E eu venho com essa parte de fazer acontecer. E é um desafio porque, assim, uma coisa é você ter toda uma estrutura que a gente falou há pouco, né? Iluminação, som, palco e tal. Outra coisa é você fazer num local aberto, que a acústica certamente merece né? Você vai ter que colocar, porque sempre aquilo que você tem no estúdio, você quer ir escutar no evento. Um som legal, uma decoração, assim. E esse é um desafio, né? O ano passado, a gente, em vez de fazer o terceiro Bike Experience, nós fizemos um evento que foi muito legal. A gente comemorou os 3 anos de Nose Bike. Fizemos nas 2 unidades 3 dias de evento com 50, foram 33 bikes na unidade do Jardins Américas, mais 44 bikes na unidade do Goiabeiras. Então tem toda essa logística, porque as bikes... Quase uma quermesse, né? 3 dias. Foi. Não, foi 3 anos, Sexta, 3 aulas. Sábado e domingo. 3 anos, 3 aulas por dia. E assim, foi 3... super aulas, né? E o ano passado nós trouxemos a Ana Lu, que é uma mexicana também, destaque hoje dentro da Bike Indoor, que foi super receptiva, sensacional, maravilhosa dentro do evento. A gente como a gente, ela e o marido dela, pessoas sensacionais. Bem legais. Então, os dois vieram, ela fez esses 3 dias de evento com a gente, e assim, a gente superou as expectativas dos alunos. Até mesmo por ser... os alunos, vai ser dentro do estúdio. Só uma comemoração comemoraçãozinha. Não, a gente levou a experiência que a galera... Porra, até dentro do estúdio vocês fizeram algo super diferenciado. E aí o ano passado a gente já vem planejando. Não, o ano que vem, 2026, o Auro já vai estar quase um aninho, já vai estar com um aninho, vai estar grande, a gente consegue planejar. E aí a gente, vamos fazer alguma coisa diferente. 2 anos foram dentro da Musiva, aonde? E aí casou a ideia do Mirante Alto do Céu. Um local que fica na Chapada dos Guimarães, um local onde é um ponto turístico, onde tem um dos melhores pôr do sol que eu já vi. Dos mais bonitos. E olha que eu já fui bastante local. É um dos mais bonitos. Então tem uma estrutura ali onde a gente precisa levar. Que cabe, né? Um evento desse tamanho. São 50 bikes. A gente está levando 50 bikes de Cuiabá para Chapada, tirando de 2 unidades, baldeando ali para o Chapada dos Guimarães. São mais, se eu não me engano, são 70 km daqui até lá. Levando cerca de 400 pessoas, né? Mais ou menos é o que a gente está esperando ali. 250 para pedalar, e mais ali umas o 250, público para assistir. 300 para assistir.
Então, e todo esse planejamento, né? Então, vamos fazer acontecer. Aí a gente começou toda essa parte aí de negociação com o proprietário lá, porque lá normalmente funciona para Sunset, entre outras coisas, e vamos fechar pra gente. Sim. Vai ser um dia para o Bike Experience. Deu certo, e graças aí a Deus e também aos nossos parceiros, um dos nossos parceiros aí dentro disso, porque sem parceiro a gente não consegue fazer nada. Então, sem parceiros, são vocês que aí eu falo sobre a Melces agora, que faz acontecer junto com a gente aí, porque leva experiência, leva toda essa potência para o evento se tornar real. Nós fazemos a venda do ingresso, mas o parceiro também ele coloca ali o evento para engrandecer. Porque sem vocês aí o evento não acontece também, né? Eu vou aproveitar, já que me deu a deixa. Levantei a bola. Levantou a bola, deixa eu dar uma de Romário agora dentro da área aqui. Eu falo para você assim, a Melces ela tem 17 anos e eu tenho mais de 30 de profissão. E aprendi, junto às seguradoras que eu trabalhei, as grandes seguradoras aí, a tua matéria-prima, o teu trabalho, ele muitas vezes é entregue na perda de algo, né? Através de um dano. Então a gente tem muito cuidado, eu particularmente, né, com essa vivência, né, com essa minha lição de vida, eu tenho muito cuidado em não expor os meus clientes, né, em especial as empresas que a gente atende, porque quando eu sou acionado, né, uma vida se perdeu, uma saúde, né, prejudicou, um carro bateu, ou um prédio pegou fogo. Ou seja, o meu cliente só me liga no dia do meu aniversário se for meu amigo. Quando ele me liga no dia do meu aniversário, eu tenho certeza que aconteceu algo. E, enfim, até no Réveillon, tem alguma história que eu sempre conto no Réveillon, que eu fui acionado e a gente acaba misturando essa questão até emocional mediante as datas. Mas em relação à parceria, eu posso dizer para você, Fábio e Aline, a gente que aposta, acredita, não é só pela amizade, né? Até porque a gente pode ter amizade sem ter negócio, né? Isso daí eu digo assim, que é muito mais fácil você fazer amizade quando pessoas reconhecidamente têm valores, né, propostas de vida e bases, né, familiares consistentes que combinam com a tua, do que fazer negócios, que aí negócio envolve investimento, envolve certos cuidados, enfim. E quando me propuseram a questão, né, do evento, um evento diferenciado, eu falei assim, não, deixa eu entender, né? Já tinha ido na Nose algumas vezes, né? Conheci o Nandinho Brizola, quando eu cheguei em Cuiabá, enfim. Aí a gente, em algumas aulas que ele deu, mas assim, nunca tinha tido esse contato, salvo a minha referência de primeira aula, né? Com a Aline. Prometo que eu e aí, enfim, e aí eu posso te dizer que se hoje vocês têm pessoas, empresas, né, que confiam nessas ideias, né, ideias que se às vezes você contar, cara, aula no Mirante, saindo de Cuiabá para ir lá, então assim, você acaba abraçando toda uma confiança, né, dentro de quem vai te dar esse apoio, seja na proteção, por exemplo. Aí eu falo de nós em relação a fazer a proteção do evento, fazer a proteção dos equipamentos, fazer a proteção do ambiente, da hora que inicia, a hora que finaliza. Claro, como eu falei, a minha missão é amparar algum dano. Não vai acontecer, nem chuva vai acontecer. Amém. Vou contar para vocês uma historinha que eu compartilhei com o Fábio. Eu recebi alguns brindes, inclusive, do Apaixonados por Seguro. Um deles é um guarda-chuva, né? Eu falei assim, Fábio, vamos sortear isso daqui, porque vai que chove. Ele acho que ele mandou uma figurinha, acho que mandou até a previsão do tempo. Não vai chover. Mas a gente tem todo esse cuidado, viu? E eu falo como empresário, fazer o collab de marcas, né, junto a vocês, para nós, fortalece muito. Eu vejo os patrocinadores que estão com você, certamente não estão por serem teus amigos. Perfeito. Estão por acreditarem no legado em que vocês estão construindo e que certamente daí para mais. E é uma construção, né, Marcelo? Isso é uma construção que não é de um dia para a noite. São 12 anos dentro do meio com o CrossFit Pantanal, depois, e a Aline já tem com aula de bike 8 anos, 9 anos dando aula, e com a gente vamos para 4 anos de nose bike, e é uma construção, onde a gente gera sempre essa expectativa e resultado, onde eu sempre falo para a Aline, falo para o meu irmão, falo para meus sócios também dentro da Skyfit,
prestador de serviço, aquela pessoa que está junto com a gente, eles têm que confiar na gente. Então, todo mundo hoje que faz negócio comigo, faz negócio com a Aline, eles sabem da credibilidade que nós temos. A entrega que nós colocamos dentro do nosso negócio. Que não é um evento apenas ali. A gente leva alguma coisa, levamos algo a mais. Sim. Então, acima tem um empresário, Fábio, mas ali existe uma credibilidade. E hoje a Aline Alves, quando ela sobe no palco, existe uma credibilidade, existe uma autoridade no que ela faz. E as pessoas confiam em nós. E isso é uma construção. Não é uma construção do dia para a noite. Não é uma construção só, abrir um estúdio. Não, existe uma pessoa que está ali que ela sabe o que está fazendo. Então... E assim, quando a gente sabe que está fazendo algo e esse algo está protegido, a gente consegue fazer com muito mais intensidade, com muito mais segurança, a gente consegue se preocupar com o show de fato. E deixa um pouco, já que essa parte da segurança está blindada, a gente consegue se preocupar com o show, né? Então, tanto no evento quanto dentro da empresa, quando a gente está protegido, a gente consegue fazer tudo com mais leveza, com muito mais propriedade, com muito mais facilidade também. A gente consegue entregar mais porque a gente sabe que aquilo ali está protegido. Eu vou te falar o porquê desse sentimento, né? Cirque du Soleil, né? Mundialmente conhecido, e lá só trabalham quem é bom. Sim. Lá não tem quem é mais ou menos. Cirque du Soleil, eles têm, depois é até bacana a gente estudar um pouquinho da biografia, da história do Cirque du Soleil, da preparação da equipe que faz parte, né? Não somente os artistas, mas quem dá proteção aos artistas. E o melhor dos trapezistas, né? Normalmente as apresentações são apresentações de risco, né? Sejam elas em solo, sejam elas, enfim, mas mesmo o melhor do mundo, ele trabalha com cabo de segurança. Sabe por quê? Porque ele vai cair. Não, é por ele não cair. É porque todo mundo saber que ele é tão bom que ele não vai cair. Mas, se porventura acontecer algo, né, não é somente uma vida que vai estar exposta, é uma instituição chamada Cirque du Soleil. Não foi só um trapezista famoso e super bem preparado, e sim um evento, uma instituição, uma empresa que permitiu certos acidentes. Então, assim, proteção nunca é demais. Se você tem esse sentimento amparado junto ao teu empreendimento, à tua vida, ao teu dia a dia, busque. É você não fazer com medo, né? Exato. Porque se você faz com medo, você já tem uma tensão. E às vezes você não consegue entregar aquilo que você gostaria. Então, se você está amparado, se você está seguro, você consegue entregar com... Exatamente. Com maestria, exatamente. Gente, eu agora que eu vi aqui, a gente está indo para 1h40, não, 1h30 já. Eita. Nossa, o tempo voou. Caraca. Literalmente, eu falei para você, não, 45, 50 minutos. Mas, gente, falamos muito. Papo super agradável. Assim, vamos caminhando para os finalmente. Aqui a gente tem uma lembrança aqui para vocês, e foi uma lembrança que eu peguei ontem. Eu fui agradecer, eu fui resolver alguns negócios na seguradora que tá amparando tudo, que tá amparando o evento. E aí eu conversando com o gerente lá, eu falei assim, amanhã inclusive vou falar com os gestores, assim. Aí ele falou, na hora eu fui buscar o que tinha lá, e ele falou assim, não, me dá que eu levo, porque é um casal. Bom, deixa eu iniciar aqui o nosso... Pode deixar aqui, deixa eu deixar aqui, deixa eu já pegando aqui. Já vou. Esse daqui é a nossa lembrança. A gente faz questão, somos o único podcast da ARC, né? Que tem uma lembrança que, inclusive, depois o design... Personalizada. É algo que legal. Eu particularmente gosto muito. Normalmente eu coloco uma mensagem ou até mesmo a marca do parceiro, o nome dos convidados. Ai, que chique. A Melsis, que é a nossa patrocinadora master, e o nosso programa de qualidade Vida Segura, que é o programa que a gente leva para as empresas com esse tipo de mensagem de viabilidade. Que legal. Entrego a vocês, por favor. Obrigada, amamos. Esse vai lá para a estante da Nous. É um lugar especial. Lugar especial, exatamente. Muito lindo. A canequinha que é o nosso brinde com o nosso mimo. Isso daí é
para você também. Obrigada. Eu digo sempre que eu sou um colecionador de canecas, então eu falo assim, já que eu coleciono, eu vou dar para os amigos que se não ajudar, fica exposta na estante. E a Capemisa. A Capemisa é a seguradora que está protegendo o Bike Experience. Carinhosamente, a gente recebeu uma mochila que eu, por favor, passo a vocês. Como é um casal, você se divide da forma como melhor fizer, porque a Capemisa realmente é uma seguradora específica em riscos e eventos, né? A gente tem com a Capemisa, por exemplo, há 5 anos, a Melsis, ela ampara todas as corridas de ruas, inclusive a corrida do BOP, que é a maior, né? Então, todas as corridas que a gente tem, já há mais de 5 anos, a gente tem essa parceria. Então, falei assim, de evento, eles entendem. Então, eu me sinto muito confortável em ter o Bike Experience através e amparados por eles. E, indo aqui para os finalmente, a gente tem um protocolo que é perguntar aos nossos convidados, e cada um com o seu conceito, com o seu sentido, né, o que é uma vida segura para cada um de vocês. Então, as damas, por favor, o que é uma vida segura para você, Aline Alves? Uma vida segura para mim é exatamente poder sair de casa e saber que hoje meu bebê está me esperando e que eu sou responsável por isso, sou responsável por ele. Poder trabalhar com a cabeça tranquila, né? Poder levar o meu conhecimento para outras pessoas e saber que estou amparada, que meu bebê está amparado, que meu marido está amparado, que meu negócio está amparado. E assim poder fazer acontecer, levar meu propósito adiante. Então, acho que resumidamente, uma vida segura é eu conseguir trabalhar e fazer acontecer, acordar, levantar da cama e poder seguir adiante sabendo que estou protegida. Meu bebê está protegido, minha casa está protegida, minha empresa está protegida. Maravilha. Basicamente isso. E Vossa Excelência, senhor Fábio Tio? Acho que vida segura não é uma vida sem desafios, né? Não é uma vida fácil, não é uma vida onde que você tem tudo em mãos beijadas, né? Mas mesmo em momentos difíceis, você sabe que sua base tá ali protegida. Você sabe que tudo que importa pra gente, hoje, minha esposa, meu filho, principalmente, né? Na verdade, eles que importam hoje. E a empresa também está segura. Aquilo que importa pra gente, ali se mantém. Hoje, com família, com a Aline, com Auro, a gente muda um pouquinho a nossa cabeça em relação a sucesso. Sucesso antes ele vinha muito por conquistar, né? Hoje sucesso pra gente ele é muito mais do que isso. O sucesso ele vem de sustentar aquilo que a gente já conquistou também, né? Então pra gente hoje, pra mim eu falo, ter isso como base, voltar ou caso algo aconteça comigo, tenha aqueles que eu amo, aquilo que eu tenho, tá protegido. É uma vida segura para mim, não deixar de pensar no futuro, mas pensar no futuro de uma forma saudável, onde eu sei que vai estar protegido aqueles que eu amo, minha vida tá segurada e eles não estarão desamparados, né? Então, para mim, é muito mais do que essa parte de dinheiro, mas que minha família esteja amparado mesmo caso eu venha acontecer alguma coisa assim, entende? Isso aí, você é o artista, o melhor artista do mundo, mas que tem a segurança. E assim, o Fábio puxou um gancho interessante. A gente aprende com o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é risco. A vida de quem quer crescer, quem quer evoluir, conquistar coisas além, tem muitos riscos. E a gente só consegue alcançar se a gente tiver segurança em conquistar. Risco exposto você tem desde quando você nasce. Exato. Né? Dizem que a maior dor, mas que nunca ninguém conseguiu explicar, é a dor do primeiro oxigênio quando você sai do ventre de mamãe. Né? E diz que é uma dor, é por isso que a criança, né, tem aquela... Porque o pulmãozinho está ali quando ele recebe o primeiro oxigênio. Então, assim, se você tem a primeira dor
por um gesto e por uma ação de vida, que é respirar, né? Você vai ter dores. Então o ideal realmente é você saber se conter. Mas eu não me contive a uma curiosidade. Eu puxei, curiosamente, aqui a origem do nome Auro. É grego? É isso? Não. O nome Auro, primeiro, por que é Auro? Por que Auro, né? Dentro da família da Aline, eles têm uma tradição de colocar o nome com A. Na minha família não tem. Eu falei, não necessariamente precisa ser com A. Ela, não, tem que ser com A. Eu falei, não, tem que ser com A. Eu tenho que gostar. Não tem que ser com A. E aí, só pra você entender, Aline, Anderson, Alan, que são os irmãos dela. Parecida que é minha mãe. Parecido que a mãe, e vem os sobrinhos. Ana Lívia, Alice, Anthony e Adrian. Aí falou, não, tem que ser. Eu falei, calma, a minha família não tem isso não. Aí queria um outro nome, falei, não, isso não. Aí a gente nós temos uma amiga, muito amiga da Aline, chamada Áurea. E eu sempre achei esse nome, eu sempre gostei desse nome, né? E forte, um nome forte, diferente. E aí a gente procurando, vamos colocar qual o nome, né? Ela deu sugestão e Mas esse nome Aura, a gente já tinha falado sobre ele há muitos anos. Isso. E aí na época, eu falei assim, Auro, eu lembro que a gente falou sobre esse nome, Auro. E Auro vem de brilho, vem de ouro, vem de liberdade também. Conquistas, vem de liberdade. Tem algumas outras, até coloca delírio, se eu não me engano, em algumas das definições. Ele é derivado do grego autos, né? Que tem tudo isso, né? Tem todo esse conhecimento. Então, casou muito com... ela deu sorte, entre aspas, que é da família dela, do A. Eu gostei muito do nome, gostei muito do significado, é um nome forte. Ele já nasce com o INSS já, Auro, a média de idade do Auro no Brasil são 56 anos, são poucos, e eu sempre gostei de um nome diferente, né? Não queria um nome comum, mas queria um nome que fosse forte e marcante. E nosso guri, ele é tudo isso, né? Ele é um brilho, ele é sorriso, ele é alegria em pessoa ali, é um serzinho de muita luz. Uma fortaleza imensa ali naquele menininho, forte. Ele é forte tanto fisicamente quanto... Ele não chora, ele não se abala por qualquer coisa. Cai, levanta, e assim, isso que a gente quer transformar, queremos colocar nele, né? Uma pessoa com raízes, com valores que vem da gente, né? E isso é uma base familiar. E segurança, Aliano, segurança é você ter uma base. E se a gente não tem base, nós ficamos estáveis. O alicerce, ele precisa estar bem firmado, para que as outras coisas possam crescer. Antes da gente começar o episódio, eu estava conversando com a Aline, e aí falando do vídeo, né? Elogiando o vídeo, eu até passei para você o vídeo, e eu fazendo elogio, e no momento que aparece o Auro, né, na imagem que está ela e o Auro, aí eu falei assim, cara, eu me congelei assim, falei, como a união, né, em determinado ângulo ele parece contigo e em outro ângulo ele parece com ela. Eu falei assim, como é que vocês conseguiram essa fórmula, né? Porque realmente é comum a vocês dois. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Não somente pela criatividade, pela felicidade do nome, mas parabéns por todos esses conceitos que você passou. A gente quebrou tanto protocolo aqui. Se vocês depois, por curiosidade, tiverem a oportunidade de ver outros episódios, primeiro, nenhum superou 1 hora, né? Sério? Nenhum superou 1 hora. Outro que, normalmente depois que a gente pergunta o conceito de vida segura, né, a pessoa fala de Deus, fala de família, fala de seguro, dependendo até do tipo de convidado, cada um dá o seu conceito e eu já faço o encerramento. E aí, logo depois do que vocês deram como conceito, a gente falou do filho de vocês, que eu acho que é algo sublime a vocês. E eu realmente fico muito orgulhoso em encerrar esse episódio, realmente tendo como a última pauta falar sobre o Auro, que realmente engrandece. Eu falo, como eu digo sempre, que ser pai para mim é muito fácil, né? Eu tenho uma facilidade e certamente você, pela tua história, hoje ser pai é mais do que isso, né? Você realmente mostra aquilo que está na tua essência. Então, eu não preciso dar aquilo que eu não tive, então eu tenho a tua natureza, ela cria automaticamente, né? Então, parabéns. Muito obrigado. Eu te falo isso porque eu tenho na minha vida
pais que eu admiro, faço reverência, que é o meu pai, meu avô, meu irmão, que é um pai maravilhoso, amigos, né? E eu posso hoje colocar nesse meu hall aí você. Falar que você está quase fazendo chorar, né? Não, eu posso te falar isso porque assim, você reflete muito, talvez com tão pouca idade, você reflete um pé no chão, que pegou, deu cabeçada, teve aprendizado, teve a humildade de realmente reconhecer, nunca se furtou, claro, a tentar de novo, né? E sobretudo, quando você tem uma esposa e um filho hoje, e que conversa falando de uma forma amigável, de uma forma tão tranquila, isso daí para nós, que a gente tem uma amizade tão pouco tempo, isso daí é legítimo. Né? Não estou falando para ganhar, não ganho nada falando disso, mas assim, é bacana, eu estou naquela fase de compartilhar. Né? Então, compartilhar experiência, compartilhar reconhecimento para quem merece ser reconhecido é o nosso papel. Muito obrigado. Né? Então, assim, obrigado por ter vindo, te agradeço, de coração mesmo. Ele toca no ponto fraco, né? Obrigado. No ponto forte, né? Obrigado por terem vindo, obrigado por terem realmente, é o primeiro episódio de 2026, eu esperei ao máximo, assim, o meu desejo era não fazer um episódio comum como a gente fez os últimos 25, né? E ao encontrar vocês e entender que o Bike Experience, a história de vocês, o conteúdo de vocês ia preencher o meu vazio, né? Eu posso afirmar que hoje eu encerro esse episódio olhando nos olhos de cada um e dizendo assim, dever cumprido. Amém. Vocês preencheram aquilo que estava faltando nesse primeiro episódio de 2026. Obrigado. Eu não vou falar muito não, porque senão eu vou chorar, mas que honra primeiramente. Muito obrigado por esse convite, por dar esse espaço para a gente também, para a gente compartilhar um pouco da nossa história. Eu e a Aline somos bem reservados em relação a muitas coisas. A gente não somos de compartilhar tanta história igual a gente falou um pouquinho sobre aqui, porque é o nosso perfil, né? Eu sou bem comunicativo, mas em relação a algumas coisas sou um pouco mais reservado. Claro. E aí você tocou nessa parte agora de pai, brevemente, assim, então, falando um pouco sobre isso, eu não tive a presença do meu pai, isso é uma coisa que para mim fez muita diferença. Essa segurança, por exemplo, eu cresci sem esse tipo de segurança, e proporcionar isso para o meu filho, isso eu não posso deixar de falar, é muito bom, e viver isso tem sido muito bom. Ser pai é muito bom, é uma experiência que transformou bastante, tem transformado, tem unido a gente cada vez mais, tem feito a gente melhores seres humanos, melhor casal, consequentemente melhor empresário também, e pensar em várias coisas que vai além somente de uma empresa. Eu posso afirmar que isso daí é sempre, tá? Porque depois, com o tempo, você vai entender o meu Gabriel, né, que você muito bem o acolheu, né, no projeto Skyfit, que eu aposto e acredito nele. Isso daí é uma gratidão também da minha parte, porque ao confiar em quem eu ensinei e dediquei tudo aquilo que foi o meu melhor para ele, as pessoas ao confiarem nele, mesmo sem de ter uma experiência profissional grandiosa, mas eu sei que a dedicação, o esforço e a seriedade dele são meus reflexos. Sim. Então, quando você enxerga no teu filho aquilo que você deu o seu melhor, para mim é o máximo. Obrigado. Muito obrigado, meu querido. Deus obrigado, abençoe, te agradeço. Aline, obrigado. E que seja o primeiro de muitos. Eu acho que a gente poderia até já agendar, até deixar aqui anotado o nosso do regional. De repente, aquilo que a gente destacou hoje no Bike Experience, vamos deixar essa pré-agenda aí. Tem o nosso sócio também, tem uma história incrível também. Hoje, legal, falando sobre a Nose Bike, a gente está em expansão, e essa expansão é com muito pé no chão. Porque não queremos perder a essência que é a Nose Bike. Claro. Então, quando a gente fala sobre expansão, a gente já tem convites para várias cidades. Hoje a gente não divulga sobre a franquia, já existe uma franquia Nose Bike, mas a gente não divulga porque a gente está fazendo uma estruturação antes de uma expansão, e fazendo isso com muito pé no chão. O propósito antes do dinheiro. Claro. Perfeito. E é isso que a gente hoje coloca. E nossos sócios, hoje Marlon e a Carol, também tem uma história muito incrível. Que aí é outro podcast, mais 2 horas aí, de como eles entraram na nossa vida também. E graças a eles também, hoje a Nose Bike Goiabeiras ali é o sucesso que é. E já vem colhendo muitos frutos, muitos frutos, e isso é reflexo de bons parceiros. Que bom. São sócios ali que engrandecem o negócio. São pessoas incríveis, estão com a gente. Falo que
Uma das orações que eu peço sempre para Deus é manda pessoas legais no nosso caminho, pessoas boas no nosso caminho. E tire pessoas ruins também. Manda embora. Eu acrescento um pouquinho assim nos meus pedidos, e normalmente eu faço isso nas minhas orações matinais. Eu digo sempre, coloque pessoas iguais a mim. Perfeito. Porque aí eu me provoco ser o meu melhor. Perfeito. Porque assim, o dia que de colocar alguém ruim na minha frente é porque eu cometi algo que eu tenho que me corrigir. Então assim, sempre sou eu, nunca é o outro. Sim. Quando você tem essa essência... E a gente ora muito para toda a nossa vida, assim. E a gente ora por todos os nossos alunos, para que Deus abençoe a vida deles. Nunca falte, nossa equipe também. Principalmente nossa equipe, porque são eles ali que estão junto com a gente no barco ali guiando. Fazem a engrenagem lá. E cada um é um dente nessa engrenagem e precisa estar rodando. Então, que Deus abençoe sempre eles. Não poderia deixar de falar isso para vocês. Toda a nossa equipe, cada um, seja do Goiabeiras, seja do Jardins Américas. Que Deus abençoe a vida de vocês, todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros que fazem a Novos Bike o que ela é. E eu também aproveito, é claro, eu conheço alguns professores, não cometerei o risco de me esquecer de alguém, por isso que eu não vou citar o nome de nenhum deles, mas eu faço as quintas-feiras lá no hangar, né? E as terças lá aqui no Goiabeiras, e aos sábados, sempre que dá, eu faço também no Goiabeiras. E eu posso dizer que realmente a equipe realmente reflete, talvez algum protocolo criado por você, e a gente percebe o tanto que eles são comprometidos. Realmente não é posso dizer assim que você, quando você aceita limitações, né? Acho que às vezes um professor, quando ele não tem uma presença de palco, não tem às vezes um vocabulário, né, adequado, é uma limitação que você vai... Agora, você percebe mesmo que dentro da limitação o esforço dá o seu melhor, né? Talvez o teu melhor hoje não seja aquilo que a linha tenha como melhor. Poxa, é difícil, é pedir demais, mas você percebe realmente que existe o comprometimento. Então, parabéns pela equipe de vocês. Muito obrigado. Que seja o primeiro de muitos. Então, que venha os próximos. E já vamos lá. Bom, da minha parte, eu já fiz os meus sinceros agradecimentos. E não menos, claro, importante aos nossos convidados. Eu quero muito agradecer a nossa comunidade, que eu vejo que se engaja, que cresce, as empresas que apoiam, acreditam na gente, a tudo aquilo que eu promovo, todo mundo que eu converso, eu entendo que seja uma mensagem única e exclusiva e que possa contribuir de alguma forma, né? Em uma frase, em algum contexto, em algum assunto, em algum tema, porque o que a gente busca realmente é uma vida segura espiritualmente, uma vida segura de conhecimento, de amizade, de amplitudes, né, daquilo que você busca e, sobretudo, de equilíbrio mental. Porque quando você tem um equilíbrio mental, certamente o teu corpo responde de forma muito favorável e a Nose Bike, certamente, ela promove isso de forma magnífica e eu como aluno, como frequentador, posso garantir que, se você não conhece, conheça. Vai lá, faz uma aula experimental, se permita, né? Porque o estúdio, né, o Bike Indoor, ele vem crescendo cada vez mais, e Cuiabá, graças à Aline, graças ao Fábio, graças a outros profissionais, Cuiabá é uma referência nacional. Posso me arriscar a dizer que, inclusive, até mundialmente foi citada no evento. Eu posso dizer que Cuiabá realmente tem essa representatividade, e tem pessoas que gostam, né? É o esporte. Eu sempre falo que o Bike Indoor é o esporte, o esforço individual, mas a coletividade, ela é permanente, né? Você tem uma atmosfera que é compartilhada. Então, se permita, conheça, e se já conhece, gire, pedale, porque pedalar é energia. É isso. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado, Fábio, mais uma vez, Aline, minha gratidão. Obrigada. E a vocês, mais uma vez, o meu muito obrigado. Próximo episódio, a gente tem uma sequência fantástica durante esse ano. Com certeza, sempre uma vida segura a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau.